Se você trouxe a sua Bíblia aí, gostaria que você abrisse comigo em Mateus. Hoje é noite de ceia, hoje é noite de participarmos da ceia do Senhor. Então eu vou falar só 1h30. Que é isso, hein, reverendo? Reverendo, chega de cair o semblante. Quero falar um pouco, queridos, refletir um pouco a respeito de um texto que eu acho muito interessante. Está em Mateus 5, capítulo 5, versículo 9. Nós estamos aqui no pós-seminário, né? Sobre orfandade. Pessoal que participou, que esteve aqui durante esses dias, participou desse seminário com o tema Vencendo a Orfandade, e nós falamos sobre essa questão de sermos filhos de Deus, que o propósito de Deus é se relacionar conosco através da pessoa de Cristo, como filhos. E eu quero falar então hoje sobre uma das características mais fortes que o Filho de Deus carrega. As características mais fortes e uma das mais necessárias nos dias de hoje. Mateus 5, versículo 9 diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos orar, irmãos. Pai, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor se fez compreensível ao homem através das palavras que estão escritas na Bíblia. Te louvamos, Deus, por essa iniciativa que veio do teu coração. Te louvamos, Pai, pelo teu Espírito que nos ensina, que nos conduz, Pai amado, no entendimento da tua palavra, no aprofundamento, Senhor, dos teus princípios, dos teus conceitos. Por isso nós te agradecemos, Pai. Queremos te agradecer também o sacrifício da cruz do Calvário. Te agradecer, Deus, porque tínhamos uma dívida contigo, Pai, que não seríamos jamais capazes de pagar essa dívida. E o Senhor providenciou esse pagamento, Senhor, através da cruz. E hoje, Senhor, a tua palavra diz que nós éramos filhos da ira, nós éramos inimigos do Senhor, e nós fomos reconciliados contigo, Senhor. E a tua palavra diz, Pai, que todos quantos o receberam, todos quantos recebem a Jesus como seu Senhor e Salvador, se tornam filhos de Deus. Nós te louvamos, Pai, porque nós cremos. A tua palavra diz, Senhor, em Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque um dia o Evangelho foi nos pregado e nós demos crédito a essa palavra. E o seu braço forte, o seu braço, Pai amado, não só como um Deus poderoso, mas como os braços de um Pai estão estendidos ao nosso favor. E nós te agradecemos por isso, Deus. Te pedimos, Pai, leva nosso pensamento cativo à tua obediência, e que tudo aquilo que não é teu, tudo aquilo que resiste à tua palavra, seja lançado fora desse lugar, em nome de Jesus, Pai. Que o teu Espírito tenha livre acesso ao nosso coração, à nossa mente, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu acho esse texto tremendo. Às vezes eu até brinco com o pessoal em alguns seminários, que a Bíblia diz que bem-aventurados são os pacificadores. Por quê? Você já sabe, porque você já leram o texto, então ninguém vai ganhar livrinho por causa disso. Mas a ideia aqui é que você entenda que uma das características mais fortes de um filho de Deus, que uma das características que mais marcam a geração quando nós encontramos um filho de Deus de fato, é porque ele é pacificador. Eu quero ler um outro texto que está em Romanos 8:19, nós lemos esse texto no começo da ministração de hoje de manhã. Eu quero ler de novo. Isso é muito forte, querido, porque a gente vê a necessidade que hoje o mundo tem de pessoas que têm um coração pacificador. Romanos 8:19 diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Amém? É muito legal você pensar nisso e você começar a entender que o mundo não precisa de crentes, o mundo não precisa de religiosos, o mundo não precisa de mais envolvimento e rituais religiosos, o mundo precisa de filhos de Deus.
E o mundo que a gente vive hoje é um mundo que está em guerra, as pessoas estão em guerra. E a minha pergunta para você hoje é como é que você resolve seus problemas? Como é que é o teu coração? Se você carrega essa bandeira, se você carrega essa marca, essa identidade de filho de Deus, você precisa carregar essa marca de ser pacificador. Quando você entende isso e você associa esse texto ao outro que nós acabamos de ler, nós percebemos por que a criação anseia. Porque o mundo clama por verdadeiros filhos de Deus se manifestando na terra. Porque a criação de Deus hoje geme, esperando que o ser humano entenda a sua posição de filho de Deus e comece a transformar a realidade do mundo onde ele vive. E uma coisa que a gente percebe, querido, é que o mundo não será transformado por revoluções. O mundo não será transformado por mais violência. O mundo não vai ser transformado quando nós pegarmos em armas e sairmos lutando contra os nossos inimigos. A criação anseia por pessoas que sejam pacificadoras. Por pessoas que diante dos conflitos, principalmente dos conflitos de relacionamento, são pessoas que têm um coração perdoador. São pessoas que não propagam o mal, que não pagam o mal com o mal, que não vivem estendendo a ofensa, que não vivem estendendo a mágoa, a ferida, as dores. E a gente percebe que hoje a característica do ser humano é ser um povo que cria contenda. A cada dia que passa, nós encontramos mais pessoas com mais dificuldade de ter um coração pacificador. Nós vemos aqui, e a gente fazendo essa análise do mundo que a gente vive, vendo a partir desse texto, eu consigo entender claramente por que a criação anseia. Por que a natureza, por que os animais, por que a criação como um todo, os seres humanos anseiam para que os filhos de Deus se manifestem. Eu não sei se você já teve a experiência de se deparar em uma situação com um verdadeiro filho diante de um conflito. Eu não sei se você já teve a experiência tremenda de vir falar mal de alguém para alguém que é filho de Deus e essa pessoa te joga um balde de água fria. E essa pessoa conduz você ao caminho do perdão. Essa pessoa começa a trabalhar o teu coração dizendo, olha cara, não é por aí que anda não, meu irmão. Só que cada dia que passa nós encontramos menos pessoas que fazem isso e mais pessoas que propagam a contenda. Menos pessoas que têm o seu coração pacificador. E a gente percebe que se existe uma coisa certa na nossa vida, a gente vai ter que lidar com conflitos. Conflitos de relacionamento. É por isso que a gente tem tropeçado tanto na vida, porque não temos um coração que traz paz. Primeiro, para que você seja pacificador, você tem que ter paz dentro de você. Se você vive em guerra e conflito interior, provavelmente você não vai colocar para fora a paz. Você vai colocar para fora a vingança. Você vai pagar o mal com o mal. Você vai devolver o mal que a pessoa está te dando, talvez de uma forma 2 ou 3 vezes pior. O mundo que a gente vive ensina isso, a gente ser vingativo. Se uma pessoa fez mal para você, vai lá e faz um mal maior para ela. Se uma pessoa te tratou mal, vai lá e trata ela mais mal ainda. Se alguém te humilhou, espere a oportunidade certa. Existem uns ditados malignos que a gente conhece, todo mundo sabe disso, e os filmes muitas vezes ensinam isso, dizendo, olha, a vingança é um prato que se come frio. Por quê, irmão? Está vendo a sagacidade da coisa? Não tenha pressa não, filho. Sabe aquela coisa, o seu está guardado, só fica esperando, você vai ver. A hora que eu te devolver o mal que você me fez, você vai ver que você vai se arrepender de ter me feito isso. E isso acaba acontecendo, querido, um ciclo. É até aquilo que a gente escreveu no livreto lá, o ciclo da ofensa, saindo do ciclo da ofensa. E por causa disso, relacionamentos que tinham tudo para dar certo até o final da vida, não só relacionamentos de casamento ou entre homem e uma mulher, mas relacionamentos de amizade, relacionamento entre família, estão sendo destruídos porque as pessoas não têm um coração pacificador. As pessoas não conseguem manifestar isso diante de Deus e diante das pessoas. A coisa mais fácil que tem hoje é você contaminar pessoas. É você chegar para alguém. Eu estava ouvindo até o Ariovaldo Ramos pregando, ele falou assim, a igreja hoje ela é totalmente preparada para você caluniar o outro. As pessoas estão esperando isso. As pessoas estão esperando o líder cair. As pessoas estão esperando o pastor pecar. Estão esperando o irmão falhar. E às vezes a calúnia vem em cima de pontos que o cara não fez nada, mas a igreja está tão preparada, já está tão envolvida nessa situação de contenda, de falar mal um do outro, de resolver problemas se vingando, de ignorar, de indiferença, que quando você chega e começa a contaminar alguém,
com calúnias, aquela pessoa já se inflama contra o outro. Há poucos dias atrás me ligou um rapaz, a gente saiu de uma igreja, que tem uns 3 anos. Fizemos um trabalho ali muito bom, na área de aconselhamento e libertação. Só que eu costumo dizer uma coisa muito legal, irmão. O ser humano tem o dom de estragar o que Deus está fazendo. Isso aí tem a manha. Eu acho que uma das orações mais sábias que eu vi sendo feita numa ministração foi o pastor Luiz Hermínio, quando ele disse assim: Deus, me ajuda a não atrapalhar o que o Senhor está fazendo. Me ajuda a não estragar o que o Senhor está fazendo. Porque o ser humano tem o dom de colocar a mão e petecar o negócio todo. Coisa está tremenda, fluindo, e de repente vem o ego, de repente vem o ciúme, de repente vem a contenda, de repente vem a comparação. Ontem a gente estava falando sobre isso. O órfão, ele tem essa mania de ficar se comparando, competindo, lutando. E aí começou algumas perseguições, e Deus me falou algumas coisas, não vou entrar em detalhes. Eu sei que a gente saiu desse local. E uma das coisas que Deus me perguntou quando a coisa começou a acontecer, se eu estava pronto para ver o trabalho e para ver tudo que eu construí ali dentro sendo destruído e morrer. E eu orei a Deus e fiquei imaginando aquilo e falei para Deus: estou pronto. Se é para morrer, deixa morrer, eu não fiz nada para mim. E eu comecei a ver morrer. Comecei a ver perseguições. E quando a gente saiu dali, querido, a gente foi caluniado. Eu saí de lá como o cara que queria pegar a mulher do pastor. Eu saí de lá com um monte de coisa que inventaram. E aí, meu irmão, o cabra, o velho homem, o eu, vem à tona. E assim, o pastor de lá dava metade de mim, né? Então você pensa, né? Se fosse resolver a coisa humanamente falando, o negócio ia ficar ruim. E Deus me perguntou isso: você está pronto para morrer? Não vê só morrer, mas você está pronto para morrer? Morrer, sim, morrer para você mesmo. E eu falei que estava, e fui provado nisso. Por que eu estou falando isso? Porque a gente foi caluniado, eu quis escrever, eu quis fazer artigo, eu não ia bater, mas eu escrevo bem, então eu vou escrever e vou mandar a mensagem. E Deus falou: você não vai fazer nada, você não vai escrever, você não vai falar, você não vai se defender. E uma coisa que eu aprendi é que quando você se justifica, você perde a justificação de Deus. Quando você se cala, a oração que eu fiz para Deus foi a seguinte: Senhor, se eu estou reprovado para o ministério, que o Senhor me tire. Eu gosto de um livro chamado... Como é que chama o livro, rapaz? É o Perfil dos Três Reis, rapaz. O livro marcou a minha história. Um livreto desse tamanho. Uma sentada de banheiro, você lê esse livro. Foi tremendo, porque ele faz uma análise da história de Davi, quando Davi era liderado, e depois faz uma análise de Davi quando Davi era líder, o coração do cara. E tem uma cena lá no livro, quando Absalão ele se revolta contra o pai dele. É um livro meio romanceado, bem legalzinho. E Absalão agora quer roubar o trono do pai. Ele quer trair o pai dele, ele quer ter o que é do pai dele. E no livro tem meio que um diálogo entre Davi e Abner, ou Joabe, não me lembro. E Davi fala uma coisa para ele, dentro da conjectura daquela versão romanceada, que é muito legal. Ele diz assim: eu não lutei para ser rei, não foi eu que pedi, e eu também não vou lutar para permanecer. Se Deus ainda tem algo comigo, Ele vai me manter nesse lugar. Irmãos, isso marcou a minha história, isso marca os meus dias, e eu ainda entendo a coisa da mesma forma. Eu não pedi o ministério, eu não pedi o pastorado, eu não pedi essas coisas. Se Deus me colocou nesse lugar, se Deus fez isso comigo, Ele me mantém ali. Então minha oração foi essa, e aí as coisas começaram a chegar. E vinha, e o povo gosta desse trem, né? Você está lá na sua casa tranquilo, nem está lembrando disso. Daqui a pouco alguém vem e fala: estão falando isso e isso de você. Estão falando isso e isso de você. E Deus me disse assim: a única resposta que você vai falar é a seguinte: de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso também ceifará. Aquele que planta na carne colherá corrupção, mas quem planta no espírito colherá a vida eterna. Todo mundo que vinha falar comigo, eu falava isso. Eles estão plantando, estão semeando, e amanhã depois eles vão colher. Sabe o que aconteceu, querido? Esses dias atrás, um rapaz de lá, um dos mais fiéis, me ligou pedindo perdão e chorando. Pastor, me perdoa, porque eu acreditei em tudo o que falaram de você. E eu nunca fui atrás de você para ouvir a sua versão. Eu nunca fui atrás de você para saber o seu lado.
E começou a pedir perdão e chorou, uma decepção tremenda com o líder, uma decepção tremenda porque acreditou. E o que eu entendo, querido, é que quando você tem um coração pacificador, Deus vai te honrar no momento certo. Quando você não propaga a contenda, quando você não propaga o mal, isso não é porque a gente não quer, a nossa carne grita por isso. A vontade que nós temos é pagar o mal com o mal. O cara está me fazendo mal, eu vou lá e vou detonar ele. Está inventando mentira. Irmãos, eu tive naquela igreja, poderia dizer, eu ministrei libertação, eu e minha esposa ministramos libertação em todas as pessoas que tinham ali dentro. Eu conhecia ali a história de todo mundo, inclusive a deles. Ministrei libertação na vida do pastor e da esposa dele. Depois você corta isso aí, velho. E as pessoas faziam um churrasco da igreja e falavam assim, pastor Luciano é que sabe os podres do pastor. Pastor Luciano é que sabe o que ele fez. Por quê? Porque eles sabiam que eu tinha escutado a história. Eles estavam me instigando a contar. Eu nunca senti vontade de falar a história deles, embora tenha coisas que poderiam comprometer. E eu sei de uma coisa, de Deus não se zomba. Se eu começasse a semear isso, se eu começasse a falar, aquele pastor está falando o quê? Se ele fez isso, isso e isso. E aquela pastora está falando o quê? Se ele também fez isso, isso e isso. Eu tinha, vamos dizer, o dossiê da vida deles na minha mão. E graças a Deus, querido, para honra e glória do Senhor, eu nunca falei nada da vida deles para ninguém. Nunca falei assim, na ministrações me contaram isso, isso e isso. E eu sei, querido, que o tempo está passando e as pessoas estão colhendo aquilo que estão semeando. Por isso que eu vejo muita gente hoje dizendo, sou filho de Deus, e você olha nela e você não vê um cara pacificador. Você vê um encrenqueiro, você vê uma pessoa melindrosa, você vê alguém que contamina. Por isso que a Bíblia diz assim, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, se alguém te fere, perdoe, se alguém magoa você, ou se você se permite ser magoado, resolva. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em outro texto que essa amargura, ela é como uma raiz, ela vai se infiltrar no teu coração e ela vai brotar. E quando ela brotar, ela vai contaminar você e a contaminar muitos. E isso é muito sério, porque pessoas amarguradas, pessoas mal resolvidas, elas contaminam os outros. Não sei se você já teve aquele privilégio, para não dizer o contrário, de conviver com alguém azedo, amargurado. Ela fica o tempo todo tentando te inflamar. E se você tem um coração inflamável, você vai ficar inflamado. Quantas pessoas têm raiva uma da outra sem nunca ter conhecido, só porque alguém falou, esse cara é muito esquisito. O fulano é chato, eu não gosto dele não. Aí o outro já fica com raiva dele também. Sei nem quem é, mas já estou com raiva. A gente estava trabalhando uma dinâmica num seminário. E uma dessas dinâmicas era sentar ali e compartilhar algumas coisas da história, alguns feridos, algumas coisas mais pesadas. A pessoa escolhia ali no leque de opções da história dela o que ela queria contar. E uma menina começou a contar algumas coisas da história dela em relação ao pai, e uma senhora falou assim, minha filha, para de falar do teu pai que eu já estou com raiva dele. Eu nem conheço esse cara, mas se eu ver ele na rua, eu já estou com raiva dele. Então são pessoas que têm um coração inflamável. São pessoas que só estão esperando o momento de alguém lançar uma semente de amargura, uma semente de contenda, uma semente de discórdia. E aí elas vão pegar fogo ali e vão propagar aquilo ali, querido. E hoje eu vejo, querido, que nós vivemos um tempo de um mundo de guerra. As pessoas vivem em constante conflito. As pessoas não sabem viver em paz dentro de um casamento. As pessoas não sabem viver em paz no seu relacionamento com seus filhos. As pessoas não sabem viver em paz com seus amigos. Não sabem viver em paz em lugar nenhum. Estão cheias de contendas, cheias de ira, cheias de raiva. E não conseguem trabalhar isso. Eu fico imaginando quantos casamentos poderiam estar hoje no mesmo, vamos dizer, os casais ainda vivendo juntos. Marido e mulher morando na mesma casa, no mesmo teto, convivendo bem. Se não houvesse tanta amargura, se não houvesse tanta contenda, tanta vontade de brigar. E às vezes a gente se pergunta, para que briga tanto, meu irmão? Para que a gente gasta tanto tempo discutindo? O único beneficiado nessa história é o cão que fica ali, é Satanás que fica ali instigando isso. Eu acho tremendo um texto que está em 1 Timóteo, ou é segunda, meu irmão, esse negócio de primeiro e segunda é uma coisa tremenda. Acho que eu estou ficando velho, viu, reverendo? E eu era bom nesse trem, para lembrar de tudo, agora eu estou mascando. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. A mente era boa, irmão.
Aqui é o grande conflito da humanidade. Você vai perceber Paulo dizendo isso. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Sabe, querido, Paulo está dizendo assim, olha, a gente vai ter muito problema nos últimos dias. Eu sei que nós vivemos os últimos dias. Nós estamos vivendo aí um momento, a reta final de algumas coisas, eu creio nisso. E Paulo está dizendo assim, nos últimos dias a gente vai ter um tempo complicado, as coisas serão difíceis. E eu acho tremendo isso, porque não vai ser difícil por causa da economia, das guerras, dos rumores de guerras ou dos problemas que o mundo não vai mais ter recursos. Paulo está dizendo assim, nos últimos dias o tempo vai ser difícil por causa da qualidade de pessoas que vão viver nesses dias. Vai ser difícil se relacionar nesses dias. Vai ser complicado conviver com as pessoas. Vai ser difícil você manter os seus relacionamentos de uma maneira saudável. Vai ser difícil você perpetuar os seus relacionamentos por um tempo prolongado, por uma vida inteira. Paulo está dizendo, sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E você percebe que todo o caos do mundo, as guerras, os rumores de guerra, as doenças e um monte de coisa, elas não são causadas de forma natural. Muita coisa é causada justamente por conta da dureza do coração humano. As pessoas passam fome no mundo, não é porque o mundo não tem recursos para suprir as necessidades das pessoas. É porque o ser humano é egoísta. O ser humano quer tudo para ele. E aí ele começa falando, são 18 características das pessoas que viveriam os últimos dias. E você conviver com pessoas dessa forma, para você não se tornar igual, para você não se tornar mais um, você tem que ter um coração pacificador. Você tem que ter um coração que perdoa. Você tem que ter um coração que vai além. Porque o texto começa dizendo que os tempos serão difíceis. E aí a primeira característica que ele atribui às pessoas desses últimos dias é que essas pessoas seriam egoístas. E a gente vive hoje na geração do egoísmo. Ninguém quer saber o que você está passando, ninguém quer saber a sua luta, ninguém quer saber se você tem ou não condições de lidar com as suas dores. As pessoas não estão nem aí. A maioria das pessoas está esperando você cair de fato para poder ficar com aquilo que é teu. E é um egoísmo, querido, é uma marca, a marca da geração de hoje. As pessoas são egoístas, elas estão se devorando. O mercado de trabalho é egoísta. O ser humano é ensinado a ser egoísta. Aí continua dizendo assim, olha, serão avarentos. Aí você olha para o sistema que a gente vive, que transforma o propósito da vida em ganhar dinheiro e faz com que as pessoas sejam amantes do dinheiro. Porque a avareza não é você ter dinheiro, a avareza é você amar o dinheiro. É você ser amante daquilo. E de repente você olha e pensa assim, não, cara, se o propósito da vida, e isso é ensinado todos os dias, o propósito da vida é ganhar dinheiro. E aí começam a trabalhar com essa ideia. Os fins justificam os meios. Se eu estou ganhando bem, aquele ditado, pagando bem que mal tem, não importa. Não importa a besteira que eu tenha que fazer, o que importa é que eu vou ganhar dinheiro. E transformaram a vocação, o propósito, transformaram tudo aquilo que é de Deus na vida do ser humano, limitaram isso a essa questão de ganhar dinheiro. São pessoas que não pensam duas vezes em puxar o tapete de alguém, não pensam duas vezes em pegar o emprego do outro. Isso alimenta um sistema, querido. Isso alimenta a competição, isso alimenta a inferioridade, isso alimenta essas brigas. E o texto continua dizendo coisas, querido, e eles são coisas muito fortes. Falando que são jactanciosos, arrogantes, pessoas orgulhosas, pessoas que não estão nem aí para os outros, que se acham melhores do que os outros. E ele vai falando, são pessoas cruéis, implacáveis, desafeiçoados. Sabe aquela pessoa que não consegue criar vínculo, não consegue expressar afeição,
não consegue ser uma pessoa que ama, pelo menos os filhos, alguém. E hoje a gente vê isso, querido, por causa dessa coisa de não conseguir criar vínculos. Um pai vai embora e deixa filhos. Crianças crescem sem a figura do pai, porque o pai é egoísta demais e quer viver sua aventurazinha sexual. Por isso que o texto termina dizendo: mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Gostam mais dos prazeres do que ter um relacionamento de fato com Deus. E é nisso aí que as pessoas estão se perdendo. E quando você começa a analisar que esse tipo de pessoas que hoje a gente convive, e infelizmente algumas dessas características estão em nós, que a gente precisa se arrepender disso, de ser egoísta, de ser orgulhoso. Às vezes talvez você seja avarento, amante do dinheiro, faz qualquer coisa para ganhar dinheiro, ou quase qualquer coisa. Está dizendo que são inimigos do bem, não têm domínios de si, são traidores. A gente vive uma geração de pessoas traidoras, os relacionamentos não têm mais uma aliança, não tem mais vínculos. As pessoas têm a capacidade de trair um ao outro com muita facilidade. E aí você percebe, querido, que num ambiente desse é difícil você se manter limpo. É difícil você manter o seu coração puro, porque alguma hora alguém vai vir e vai te dar uma apunhalada, vai te dar uma facada pelas costas aí, e você vai ter que trabalhar tudo isso. E é nessa hora que a gente é provado por Deus para saber se de fato nós somos pacificadores. Eu acredito que a igreja hoje, ela tem muita gente dizendo que é filho, mas elas não produzem frutos que os filhos têm que produzir. Eu acho que o texto, muito legal esse texto de Mateus, porque poderia ser várias coisas ali. Jesus poderia dizer assim: bem-aventurado aqueles que evangelizam, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os dizimistas, hoje em dia dá problema isso aí. Bem-aventurado sei lá o quê, bem-aventurado os pregadores, bem-aventurado não sei quem. Mas de repente a característica de quem foi chamado filho de Deus é colocado numa das coisas, nos maiores desafios, que é você ter um coração pacificador. Você sair do ciclo da ofensa, você sair do meio da contenda. Ao invés de você inflamar a pessoa, de se inflamar com a pessoa, você conduzir essa pessoa ao caminho do perdão, ao caminho da reconciliação. Coríntios fala, acho que 1 Coríntios 5,17, primeiro ou segundo, essa história de novo, fala que nós recebemos um ministério da reconciliação. Não existe nenhum trabalho cristão, ministerial, que não tenha relação direta com a questão da reconciliação. Se o seu ministério hoje não conduz pessoas à reconciliação, se o trabalho que você faz para Deus, o que você acha que está fazendo para Deus, não conduz as pessoas a se reconciliarem com Deus e uns com os outros, provavelmente está faltando alguma coisa. Se nós não tocamos na reconciliação, primeiro do ser humano com Deus, o ser humano estava ali totalmente distante de Deus, como inimigo. Está em 2 Coríntios, a partir do 18, 17, 18. A partir do 18. Eu acho aqui isso tremendo, porque tem uma lição muito grande para quem quer ter um coração pacificador. Está dizendo assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Existem alguns princípios aqui para você trabalhar. O primeiro dele é que você tem que ter um coração reconciliável. A possibilidade da reconciliação, ela tem que existir. Como é que você sabe se perdoar alguém de fato? Existe aquela pergunta: eu preciso ser amigo dele de novo? Talvez não, porque a amizade é um relacionamento que se constrói, não depende de uma coisa: eu quero ser seu amigo e a gente é amigo. Tem que andar junto. Mas a questão é você se perguntar: existem barreiras que me impedem de me aproximar dessa pessoa?
Existem medos, existem barreiras que ainda me impedem de estar próximo, de me reconciliar. E uma coisa que o texto diz assim é que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Sabe o que isso quer dizer, querido? Que Deus não ficou jogando na sua cara o seu erro. Que Deus não ficou dizendo assim, olha, eu vou te perdoar, mas aquilo ali foi demais, hein? Essa daí você pegou pesado. E às vezes a nossa maneira de ser pacificador, de se reconciliar é assim, eu até perdoo, mas eu tenho que jogar na cara da pessoa. E quando a gente começa a andar nesse caminho, a gente começa a andar no caminho inverso. Porque normalmente quando alguém está se reconciliando e fica jogando na cara um do outro aquilo que o outro fez, provavelmente você não vai ter reconciliação, você vai ter mais contenda. E o texto diz que Deus não imputou aos homens, Ele não ficou o tempo todo jogando na cara. Ele poderia trazer uma lista de coisas que nós fizemos, que nós pecamos contra Ele, que nós aprontamos, e Deus poderia jogar isso tudo na cara da gente. Só que é algo muito tremendo, querido. Deus está mais preocupado em ter relacionamento com você, de fato, do que ficar aí trazendo o seu passado e os seus pecados de volta. Quem faz isso é o diabo. E é por isso que a gente tem que ter o nosso passado resolvido na cruz. E não tem esse negócio de só porque converteu está resolvido. Você tem que resolver do jeito certo. Para que Satanás não fique trazendo as coisas que você fez, gerando culpa. Porque isso não vem de Deus. A culpa, a condenação não provém do coração de Deus. A gente falou isso de manhã. Deus ele tem um propósito de nos conduzir ao arrependimento. Então a tristeza da nossa vida por conta das nossas falhas, quando vem de Deus, do Espírito de Deus agindo em nós, ela produz arrependimento. Produz uma consciência do nosso erro, uma tristeza pela falha e produz um arrependimento. E esse arrependimento aponta para a cruz. A Bíblia fala que a lei nos serviu de aio. Aio, meu irmão, não é aquele negócio que põe no tempero, não, irmão. Aio é um cara que servia como tutor. Ele conduzia a criança enquanto ela era menor. Era o tutor, a pessoa que cuidava. E ele está dizendo assim que essa lei, ela nos mostra o nosso erro. Ela nos mostra o quanto nós estamos devendo a Deus. Por isso que eu não acredito em conversão de fato de pessoas que não choraram a dor do seu pecado, que não entenderam a dimensão do estrago das coisas que fizeram. Sabe por quê? Porque a lei vem e a lei cumpre um propósito. A igreja quer jogar a lei fora. Não, a gente vive no tempo da graça. Se você não passa pela lei, você não entende a graça. Sabe por quê? Porque a lei é que vai dizer para você o quanto você está devendo, o tanto que você está errado. Aí vai gerar um desespero. Fala, cara, estou enrolado agora. Eu estou devendo lá em cima. Aí a graça vem e diz assim, mas já foi pago. Aí você entende a profundidade da coisa. Aí você entende para que Jesus morreu na cruz. Aí você começa a entender a dimensão da coisa. Porque quando você apresenta a lei, apresenta a graça direta e Jesus legalzão que morreu porque você é o cara, a pessoa não tem oportunidade de sentir a dor do mal que ela causou. Por isso que às vezes não existe arrependimento. Por isso que não existe o abandono do velho homem, se despindo do velho homem. As pessoas vêm e abraçam a graça sem conhecer o estrago daquilo que fizeram. Por isso que Paulo diz que a lei é boa. A lei ela é perfeita, ela nos conduz à libertação, está escrito em Tiago. E quando você começa a se deparar com a lei ela tem um propósito, ela te acusa e ela te condena. Ela vai dizer, você pecou, como aconteceu com a mulher adúltera. A lei ali estava sendo integralmente cumprida, querido. A mulher foi pega em flagrante adultério, jogaram aquela mulher no meio de uma roda, Jesus estava ali. A Bíblia diz que Jesus estava tão preocupado com a coisa, estava escrevendo no chão, sabe-se lá o quê. Alguns estudiosos que conjecturam, dizem que os judeus falaram, não sei o quê, diz que Jesus estava escrevendo o nome dos caras que tinham relação sexual com ela também. Meu irmão, a Bíblia não diz isso, os caras foram longe, mas o povo diz que Jesus estava ali escrevendo cada nome e os caras que estavam ali viram o nome deles e deram uma recuada. Eu não tenho nada disso escrito, então a criatividade do ser humano aí está fluindo. Mas a ideia é que Jesus estava escrevendo no chão, talvez representando uma coisa de uma pessoa que está tranquila, que não está muito esquentando com aquela situação ali. E aquela mulher é jogada ali dentro, e você vê a lei e a graça operando naquele momento. E você precisa entender isso para você entender e valorizar o sacrifício de Cristo na cruz. Sem esse entendimento, você vai banalizar a cruz.
você vai viver uma graça barata. Quando aquela mulher lançada, isso aqui, aquela mulher, não é aquela mulher, somos nós, irmão. Ela foi lançada por adultério, você seria lançado pelo quê? O seu está lá também, irmão. O seu também gerava morte. A Bíblia diz o quê? Que o salário do pecado é a morte. Não interessa o pecado que a gente cometeu, se foi adultério, se foi isso, se foi aquilo. Aquela situação representa a situação do ser humano se deparando com a lei e com a graça. Aquela mulher jogada no meio daquela roda. Jesus olha para aquela mulher, olha para aquelas pessoas. O pessoal chega para ela, está em João 8. Ou chega para ele e fala assim: essa mulher foi pega em flagrante adultério. E a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Ela tem que morrer. Sabe o que eu acho tremendo, querido? Que Jesus não debate a lei. Jesus não invalida a lei. Jesus não diz assim: não, mas essa lei foi mal interpretada. Não, acho que Moisés, na hora ele estava meio de TPM, ele escreveu e não era aquilo que era para estar sendo escrito. Ou então Moisés, ele ainda não estava, tinha acabado de matar o egípcio, claro que é mentira, porque ele foi 80 anos depois, 40 anos depois que ele foi andando com Deus. Mas Jesus não debate a lei, querido. Jesus não perde o tempo dele dizendo: não, essa lei aqui foi mal interpretada, não sei o que, não. Ele só diz uma coisa: quem não tem pecado, se você é melhor do que ela, se o teu pecado não te causa morte também, porque a diferença ali é que um vem no flagrante e os outros estavam encobertos. Arrependimento, de fato, a gente não espera ser descoberto, irmão. A gente vai e se entrega, a gente é réu, confesso. Quando a gente vai lá e fala: eu errei, eu preciso ser ajudado, e eu preciso, se tem que pagar pelo meu erro, eu estou aqui, porque eu sou, como diz o Marcelo, eu sou sujeito homem, e estou aqui para resolver esse negócio. E sabe o que é interessante? Jesus joga a bomba para ele. Você acha que é digno de apedrejar essa mulher? As pedras estão aí, filho, vai lá e bate, vai lá e joga. E fala assim: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E a Bíblia diz que foram recuando. Os caras foram voltando para trás, a começar dos mais velhos. A consciência veio daqueles que tinham mais entendimento. Foram recuando: peraí, não é assim não. E no final sobra Jesus e aquela mulher. E algo interessante acontece ali, porque todo mundo vai embora. Jesus pergunta para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Olha só a lei e a graça operando, querida. A lei condenava. Ninguém te condenou? Nem eu te condeno. O único homem na face da terra que poderia pegar um tijolo e rachar a cabeça daquela mulher, e poderia pegar uma pedra e dar na cabeça dela e falar: o salário do pecado é a morte, você vai morrer. O único homem chega e diz assim: eu também não te condeno. E sabe o que Jesus faz com aquela mulher, que eu acho tremendo? Tem até uma pregação gravada em cima disso. Pega a vida dela e diz assim: vai, não peques mais. Toma a tua vida de volta aqui, ó. Pega a sua vida de volta. Você fez besteira a vida inteira, fez tudo errado, agora eu estou te dando uma oportunidade de começar de novo. Vai, não peques mais. Sabe o que acontece? Jesus estava mostrando assim: olha, a lei diz que você tinha que morrer. E ali para a lei, quando a graça entra, a graça diz assim: a lei diz que você tinha que morrer, e é verdade, mas eu quero dizer que eu te perdoo. E a graça traz o perdão. E quando você está numa situação dessa, você entende a dimensão do perdão. Eu imagino uma mulher, essa mulher, quando Jesus diz para ela: vai, não peques mais, eu imagino ela dizendo: eu não vou, eu quero te seguir. Agora eu vou ser a sua mais fiel discípula. Agora eu vou ser a pessoa que vai fazer de tudo para estar junto contigo. Por quê? Porque ela entendeu a dimensão disso, querido. Porque a vida dela estava em jogo, e a pessoa que salvou a vida dela estava dizendo para ela: você não me deve nada. Isso é tremendo, querido. Chegar para alguém que você ajudou e dizer: você não me deve nada. Pode ir, vai, não peques mais, conserta a tua vida, resolve os seus problemas. E Jesus entrega para ela. E aí eu entendo, querido, um novo nascimento. Aí eu entendo alguém que recebe a oportunidade de ir, mas volta por gratidão. Volta porque entendeu: eu tinha que ter morrido e Ele salvou a minha vida. E essa morte que a gente está falando não é só a morte espiritual, não é só a morte física, é a morte espiritual. É a condenação eterna. Não é só morrer agora, não, é morrer eternamente. E Jesus está mostrando isso. A lei tem um propósito. Você precisa entender o tamanho da gravidade dos seus erros. Você precisa resolver essas coisas. E aí essa lei vai trazer para você gratidão, e você vai seguir a Cristo não por uma religião,
Você vai seguir a Cristo não por causa de algumas coisas que estão falando, ou porque você tem medo de Deus, mas seu coração vai ser grato. E com essa gratidão, querido, vai gerar a necessidade de se parecer com Cristo. E você vai começar a entender o que alegra a Deus, o que desagrada a Deus. E a Bíblia diz que existem 6 coisas que Deus não gosta, e a 7ª Deus abomina. Em Provérbios. Eu não me lembro das 6 coisas, mas eu lembro da 7ª. E a 7ª diz que Deus abomina quem causa contenda entre os irmãos. Para Deus isso é abominável. Quando você não tem o seu coração pacificador, quando você é uma pessoa que gera contenda, que você inflama o coração dos outros, que alguém vem falar mal de você e você fala mal também, que alguém vem criar confusão e você vai lá e entra na coisa também. A Bíblia diz que você está se colocando numa condição que Deus abomina. E se a gente entende que Deus abomina pessoas que criam contenda, você pode ter certeza que Deus se alegra muito com aqueles que causam, que são pacificadores e que trazem a paz para o mundo que a gente vive. E a minha oração é que os pacificadores, os filhos de Deus, carreguem essa marca de ser pacificadores. Talvez você tenha motivo para pagar o mal com o mal. Talvez você tenha motivo para se vingar. Talvez você tenha motivo para falar mal. Talvez você tenha motivo para fazer um monte de coisa, para inflamar pessoas contra alguém. E a minha oração é que você escolha ser pacificador. Ser alguém que realmente diz assim, olha, não é esse caminho. E Paulo fala uma coisa quando está escrevendo para Corinto, para o pessoal de Corinto. 1 Coríntios 6, quando eles estão em contenda, e Paulo fala assim, por que vocês não ficam com dano? Por que ninguém fica com prejuízo? Por que ninguém para com essa briga e diz assim, não, eu vou perdoar, eu vou liberar isso? E fica um puxando daqui, um puxando dali, chegando ao ponto de pessoas estarem levando o outro para o tribunal, para que houvesse coisas na justiça. E Paulo está dizendo, por que ninguém fica com prejuízo? Por que ninguém para com esse ciclo e fala assim, não, a partir de agora eu não vou propagar mais isso, eu vou, se for o caso de ficar com prejuízo, eu vou ficar. Eu estava vendo o Augusto Cury falando numa entrevista, eu achei tão interessante, quando ele fala de Jesus, primeiro ele fala de Jesus quando Pedro negou, e depois ele fala de Jesus quando Judas foi traí-lo. E no momento da traição, Judas ele beija Jesus e Jesus fala para ele assim, amigo, aqui vieste. Tem um texto na Bíblia que diz isso. E ele diz assim, rapaz, Jesus era tão surpreendente que no momento que ele estava sendo traído, ele estava mais preocupado em perder um amigo do que com a traição em si. Ele estava mais preocupado em perder um relacionamento com alguém que provavelmente ele amava, e mesmo sendo traidor, miserável, todo mundo... Não sei quantos aqui já pegaram Judas na rua e deram umas pauladas aí. Você lembra dessa história, irmão? O povo fazia Judas e sentava o bambu no bicho. Eu falei, meu Deus. E eu nunca entendi aquilo na minha infância. Fui entender isso depois de muito tempo. O que esses caras estão batendo? Eu ia lá, metia o pau também, não sabia nem quem era. Depois que eu fui saber dessa história, que Judas traiu e tal, aí que eu fui entender, aí que eu bati com vontade mesmo. Agora eu bati sabendo por quê, mas a ideia... Quando o Augusto Cury fala isso, eu achei muito interessante, falando assim, cara, a mentalidade, a dimensão que Jesus estava. Que a preocupação dele era mais de perder um amigo do que de estar sendo traído. E a gente justamente se apega no contrário, a gente fica se apegando na picuinha e não se importa em perder um amigo. Não se importa em perder um relacionamento. Não se importa se tem 5, 10, 15 ou 20 anos. Importa que a pessoa fez uma coisa contra mim, eu não quero perdoar e pronto. E de repente a gente vê, querido, essa coisa da gente estar abandonando os nossos relacionamentos, perdendo os nossos vínculos, porque a gente está mais preocupado em se apegar na ofensa e se apegar na mágoa do que ter um coração pacificador. Quero orar, queridos. Não quero ficar estendendo muito, quero que... Hoje é noite aí, que ainda vai ter a ceia e tal, e a gente precisa andar um pouquinho mais rápido. Mas eu quero orar pela tua vida. Quero orar para que a gente realmente tenha um coração pacificador. O Cote fala uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz assim, só da cruz a gente pode olhar e dizer, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem.
Só alguém que está crucificado com Cristo consegue fazer isso. Enquanto a sua carne não está crucificada com Cristo, provavelmente você não vai conseguir, Pai, dizer, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Só da cruz, querido. Por isso que nós somos desafiados a sermos crucificados com Cristo. A entregarmos as nossas paixões, os nossos desejos, as nossas vontades nas mãos de Deus, para que Deus realmente possa trazer sobre nós a vontade dEle. Vamos orar, irmãos? Pai, nós realmente queremos reconhecer, Deus, que em muitas e muitas situações da nossa vida, da nossa história, nós não fomos pacificadores. Que em muitas situações, Pai, nós nos colocamos na posição daqueles, Deus, que criam contenda, daqueles que propagam, Senhor amado, o mal, daqueles que pagam o mal com o mal, daqueles, Deus, que falam mal um do outro, que criam contenda entre os irmãos. E nós queremos agora, Pai, nos render a Ti, Senhor, em arrependimento, em confissão. Eu quero Te pedir perdão, Pai, em nome de Jesus, Deus, por todas as vezes, Senhor, que nós fomos caluniadores, que nós fomos, Pai, propagadores do mal, que nós pagamos o mal com o mal, que nós nos vingamos, que nós falamos mal um dos outros. Pai, que nós não tivemos, Deus, um coração pacificador, que nós tivemos, Senhor amado, um coração amargurado, inflamamos a muitos. Te peço perdão, Senhor, em nome de Jesus, porque sabemos, Pai, que em muitas situações da nossa história, Pai, poderíamos ter sido pacificadores. Em muitos conflitos de relacionamento que vivemos com pessoas, mesmo estando certos, Pai, mesmo estando, Senhor amado, no lugar certo, na hora certa, fazendo aquilo, Deus, que deveria ter sido feito, mesmo sendo injustiçados, Pai, tendo motivos até, Senhor, para se vingar, nós não fomos pacificadores, Pai. E eu te peço perdão por isso, Deus, por todas as vezes que alimentamos as trevas, por todas as vezes que descartamos nossos relacionamentos, amizades, porque ficamos mais apegados, Senhor, na traição do que, Senhor, no valor que tinha esse relacionamento para nós. Por isso eu oro agora, Pai, que o Senhor possa trazer sobre nós um coração pacificador. Ainda que tenhamos, Deus, que ficar com um prejuízo, ainda que tenhamos, Pai, que ficar, Pai amado, com o dano, Senhor, que o Senhor possa, Deus, trazer sobre nós esse coração pacificador, porque o nosso alvo é nos parecer com Cristo, e Cristo era pacificador, Senhor. E eu oro, Pai, em nome de Jesus, pelos meus irmãos nesse lugar, para que o Senhor possa transformar, Pai amado, todo coração duro em um coração perdoador, um coração, Pai amado, quebrantado e contrito diante do Senhor. Eu oro, Deus, para que o Senhor possa, Pai, nos ensinar a perdoar, nos ensinar, Pai, a fazer, Senhor amado, a andar a segunda milha, Pai, nos ensinar a não ter medo. Existe uma passagem na Tua palavra, Senhor, que o Senhor fala que se por 7 vezes alguém vier e pecar contra Ti, por 7 vezes pedir perdão, perdoe. E logo depois, Pai amado, no próximo versículo, os discípulos dizem, Senhor, aumenta a nossa fé. Pai, nós sabemos, Deus, que para fazer isso tem que ter a fé, tem que ter, Senhor amado, um coração que se parece com o Teu. E nós oramos, Pai, como Teus discípulos, aumenta, Senhor, a nossa fé. Aumenta, Pai, o nosso relacionamento contigo. Aumenta, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para que possamos realmente ser pacificadores. Nós queremos ser chamados filhos de Deus. Nós queremos carregar as marcas dos filhos de Deus. Nós queremos entrar em lugares, Pai, de guerra e levar a Tua paz. Nós queremos entrar em lugares, Pai, de conflito, onde a criação geme por conta de tanta guerra e conflito. Nós queremos entrar em lares, Pai amado, destruídos pelos conflitos e contendas e levar a Tua paz. Como o Senhor mesmo disse, não a paz que o mundo dá, mas a paz que vem do Senhor, Deus. Nós queremos ser pacificadores, porque cremos, Pai, que sermos pacificadores, Pai, faz parte do ministério da reconciliação, de pessoas se reconciliarem contigo e se reconciliarem uns com os outros. Pai, nós sabemos, Deus, que é só através do perdão,
Só através de um coração pacificador que nós podemos perpetuar os nossos relacionamentos, que nós podemos ficar casados com a nossa esposa até os últimos dias da nossa vida, que nós podemos, Pai, manter os nossos amigos, os nossos relacionamentos até os últimos dias da nossa vida, Pai, porque nenhum relacionamento que o Senhor põe, Senhor, na nossa história, nenhuma amizade, Pai, é descartável. E nós oramos, Pai, para que isso seja perpetuado através do perdão, através de um coração pacificador. Ensina-nos, Pai, a não nos ofender. Ensina-nos, Pai, a não ficarmos apegados na ofensa. Ensina-nos, Pai, a entregar isso nas Tuas mãos, para que sejamos livres para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Amém. Esses microfones não deixam nem...